Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantaram os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora choreis, porque havereis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tende vossa consolação. Ai de vós que agora tende fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós, quando todos vos elogiar. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Irmãos e irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Deixa eu descer para mais perto de vocês. Aí eu não me ouço muito ali, mas é melhor ficar perto, não é? Queridos e queridas, nós estamos vivendo esse sexto domingo já do tempo comum. Somos tocados por essas leituras de hoje. A primeira delas lá do livro do profeta Jeremias. E essa leitura já vem assim como uma paulada na cabeça da gente, né? Para sacudir por inteiro o nosso ser. Maldito o homem que confia. Se a gente pegar só essa parte, pode dar muita confusão, porque na verdade a leitura toda acaba se explicando, né? Se a gente vai lendo, a gente vai descobrindo o porquê dessa afirmação. Maldito o homem que confia noutro homem, fazendo consistir num ser humano toda a sua confiança, toda a sua segurança em detrimento, ou seja, deixando Deus de lado em segundo plano. Fica claro, maldito o homem que confia no outro homem, mais do que no próprio Deus. Eu fico pensando, Padre Celestino, que politicamente nós já passamos por essa situação, entre aspas, de maldição, quando pusemos fé demasiadamente neste ou naquele outro candidato ou candidata, né? E fomos como um bando de gado para o matadouro tantas vezes, não é verdade? O que Jeremias coloca aí é exatamente essa maldição, mas também a bênção
Não é que a gente não deva confiar nas pessoas, não, nós precisamos confiar. Como é que a gente vive em família se nós não confiamos uns nos outros? Somos todos humanos, homens e mulheres, filhos, pais, dentro de uma família. Precisamos sim ter laços de confiança, de afeto, claro. Precisamos ter laço de confiança, de afeto com os nossos amigos, com as pessoas que trabalham conosco, é claro que sim. Desde que isso não signifique confiar mais do que no próprio Deus. Por outro lado, o próprio Isaías coloca que aquele que confia no Senhor, mas também aprende a confiar nas pessoas, a ser fraterno com as pessoas, que aquele que confia de verdade no Senhor, que faz de Deus o seu tudo, ele diz ali, é como a árvore plantada na beira da água. Eu venho passando por esses caminhos de Rondônia, indo e voltando de cidade para cidade, acolá a gente vê aquela mancha verde, né? Aquela mata, normalmente no alto de alguma dessas montanhas baixas que tem aqui, e você fala, ali tem água. E de fato, vocês têm muita água por aqui. Visitando meus tios lá no sítio, lá na Presidente Médici, parece que eles estão plantados em cima de um manancial de água, porque desce água em mina de todos os cantos. E você vê a palavra não existe, aquele verdume todo, né? Aquela mata verde aqui, você fala, ali tem água, porque tem vida. Então, Jeremias coloca isso para a gente, que quem realmente está plantado em Deus e faz de Deus o seu Senhor, e a sua confiança está no Senhor, é assim como essa árvore, está sempre verde, passa por calor, passa sim, mas do contrário de Jeremias, até deu uma palavra, não sei se vocês conhecem essa planta chamada cardo, ele colocou no plural, são como os cardos, que vive na região salobra, que não tem água e que nem alcança a floração, ou seja, que nem dá flor. Muitas pessoas gostam de cuidar de alguns cactos por aí, né? Lá num vasinho assim, sem muita água, e os danados dão flores bonitas, né? Tem uns que dão as flores lindas. Jeremias coloca que essa maldição de quem esquece de Deus é tão grande que se torna como um cardo, que nem flor consegue dar, porque está tão longe da vida. Concluindo, precisamos confiar e amar as pessoas, não é verdade? Sem isso o mundo seria muito mais caótico do que já está, mas precisamos sobretudo aprender a confiar mais em Deus, colocar em Deus de fato a nossa segurança e toda a nossa vida nas mãos de Deus. Isso é o que a primeira leitura vai trazendo para a gente, não é? Já a segunda leitura, Paulo fala aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios, não fala só para os corintianos não, tá bom? É aos Coríntios, a Corinto, aquela comunidade, e fala para todos nós hoje sobre a ressurreição de Jesus, que é aquilo que é o centro da nossa fé, a fé na ressurreição de Jesus. E se alguém duvida, se alguém diz, falou Paulo, se alguém diz que Jesus não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vocês estão perdendo tempo, diz ele. É uma fé inútil, é uma fé furada, é uma barca furada. Mas não, diz Paulo, Jesus ressuscitou. Por isso a nossa fé tem sentido. Por isso faz sentido crer. Por isso faz sentido acreditar que a morte biológica é realmente somente biológica, que o corpo não consegue ir além de um determinado tempo, uma quantidade de tempo, não é? Se passar dos 100, vira maracujá com certeza, todo engrujinhado, como se diz. Mas não é para o corpo que a gente vive, e não é só para buscar a vida desse corpo biológico, mas sobretudo da nossa alma, daquilo que nos faz verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. E não é o corpo, é a nossa alma, não é?
E aí que São Paulo diz: nossa fé tem sentido, nossa fé está abalizada, centrada, fundamentada na ressurreição de Jesus. E isso dá todo sentido para a nossa caminhada de fé neste mundo, não é verdade? Vamos cantar uma canção agora, antes de falar do Evangelho, um pouquinho, né? Vamos trazer uma canção. Vamos trazer um pouco da canção Declaração de Amor. Passa o tom lá para o rapaz, por favor. Isso. E solta o teclado que eu não estava ouvindo ali. Vamos ver se sai esse teclado. E eu quero cantar um pedacinho dessa canção exatamente para a gente experimentar que a ressurreição de Jesus é precisamente esse cartão carimbado do amor de Deus por nós, sabe? É a declaração viva desse amor de Deus por nós. Isso mostrado, revelado em Jesus, que nos assumiu na cruz e ressuscitou por nós. Cada vez que a gente entra numa igreja, nossos olhos procuram encontrar Jesus crucificado, não é verdade? E nós sabemos que Jesus não parou ali. Ali foi só uma passagem, um momento. Mas que o mais sublime daquilo é Ele ter ressuscitado. Mas ali está a prova do amor dele para a gente. E se a gente souber ler com os olhos da fé, naquele braço de cruz está escrito que ninguém nos ama mais que Deus. E isso Ele nos diz todos os dias. Beleza? Saiu aí? Toda vez que é que você pegou aí? Desculpa. Vamos lá então. Tá, não é esse tom não. É Ré maior. Não é? Toda vez que eu me ajoelho lá na igreja, bem diante de Jesus crucificado, eu consigo ler com os olhos da fé o mais claro e o mais sublime dos recados, a mais linda e mais fiel declaração de amor de um Deus completamente apaixonado. Ninguém no mundo, filho meu, um pouquinho mais rápido, te ama tanto como eu. És precioso para mim. Não, eu não quero te perder. Se você pudesse ver, entre por este coração. A porta está sempre aberta. No teu caminho eu vou contigo. Tua vitória será certa. Toda vez que eu vejo os braços de Jesus me acolhendo em minhas crises e fracassos, eu entendo seu convite de pastor. Ele diz: vinde a mim quem sente o peso do cansaço. Junto a Ele eu encontro muita paz e luz. Sou um filho que retorna ao seu abraço. Cante comigo agora. Ninguém no mundo, filho meu, te ama tanto como eu. Cante. Te ama tanto como eu. És precioso para mim. És precioso para mim. Não, eu não quero te perder. Não, eu não quero te perder. Entre por este coração. A porta está sempre aberta. A porta está sempre aberta.
no teu caminho eu vou contigo. Tua vitória será certa, tua vitória será certa. Entre por este coração. Sabe por quê? A porta está sempre aberta. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, vamos, para aquele coração aberto. Daqui a gente entra um pouquinho no evangelho de hoje. Toda vez que eu escuto esse evangelho, aliás, o que era de ontem, digamos, o que era de sábado hoje mesmo, né? Está um pouco nessa linha. Jesus vai subir a um monte. Não pense numa grande montanha, lá não tem essas montanhas tão grandes, mas pense numa colina lá, perto do lago de Genezaré. E Jesus ali chega, tem muitos dos seus discípulos, tem os seus apóstolos, os 12 que ele escolheu, mas tem também uma grande multidão de gente que quer com todas as forças ouvir a palavra de Jesus. E eu fico pensando, que coisa linda quando o evangelho fala isso, porque eu começo a imaginar a força, a profundidade, a vida que a palavra de Jesus transmitia. As multidões queriam ouvir, e ali estava Jesus, quase como diz a canção, Ré maior para mim aí, por favor. Quando eu fico vendo esse Jesus passando de cidade em cidade, nas margens do lago de Genezaré, aqui e acolá se encontrando com a multidão, olhando que a multidão tem fome, multiplicando pães, mas sobretudo devolvendo esperança, vida, luz, força, sentido para a existência. Aí eu me deparo com essa canção que o Padre Zezinho compôs. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem. Ninguém podia nem imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar enchia o coração do quê? De paz tão infinita. Quem era ele? E o seu nome era... Ficou famoso, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem que tinha... Eu gosto dessa parte, vamos repetir? Que tinha Era o diferencial de Jesus. Os outros que vieram antes deles só tinham palavras frias. A palavra dele era de vida. Bastava as pessoas ouvirem a sua palavra e já uma luz se acendia no coração da pessoa, e já uma esperança nova era entregue àquela pessoa. Quem estava desanimado recobrava a esperança, o ânimo, e podia erguer a cabeça para caminhar. Quem estava buscando uma graça, um milagre, também encontrava. Era uma palavra que se traduzia também em curas, em sinais. Era uma palavra da qual o povo tinha fome e sede. E era uma palavra diferente daquela palavra das lideranças religiosas lá do tempo de Jesus. E além do mais, ele tinha muito amor. Muito amor. Por isso ele mesmo foi se declarar o pastor dessas ovelhas, não é? O pastor dessas ovelhas. E hoje ele senta-se naquela colina, é o chamado Sermão da Montanha, ou também das Bem-aventuranças,
ou das beatitudes, como você quiser chamar. E ali Jesus coloca, de maneira muito simples, um caminho de santidade, um projeto de vida de santidade para aquele povo e para nós ainda hoje. E notem vocês que não é algo só para depois que a gente morrer, não, é para agora também, é para essa caminhada de vida. É aqui que nós vamos experimentando tudo isso, né, gente? Em tantos momentos, já choramos, já sorrimos, como diz a canção do Roberto, o importante é que emoções eu vivi, mas muito mais do que emoções vividas, é esse sentir a mão de Deus com a gente, na vida da gente. Vencedores e vencedoras de tantas batalhas, de tantas dificuldades, não é? Se eu fosse fazer um levantamento com vocês, teria cada história bonita, daria um livro lindo com certeza, se cada um de vocês fosse contar a batalha mais dura que já viveu, o momento mais triste que já experimentou, e que superou e que passou. Jesus coloca esse projeto de santidade, e começa com: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma palavra bem enigmática. Pobres em espírito, que é diferente de pobres e espírito. Pobres em espírito é aquele que de fato faz como Jeremias, coloca a sua total confiança no Senhor, em Deus. E como dizia São Francisco, mesmo que tenha algum bem, vai saber viver como se não tivesse nada daquilo. São Francisco dizia que ser pobre não é não ter o que comer, nem onde morar, nem o que vestir, não. É, mesmo tendo tudo isso, viver como se nada tivesse, colocar a sua confiança em Deus, tirar do seu coração, destronar do seu coração o orgulho, para dizer: é de Deus que eu preciso, é de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. É de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. É por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo: paz, 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 e peço luz, luz, luz. Bem-aventurados os pobres em espírito. E vai proclamando outras. Bem-aventurados, quem mais se lembra de alguma? Os que agora têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados, e não é depois, é nessa caminhada. E fome e sede de justiça é o quê? É sair julgando, criticando e julgando e condenando as pessoas, é isso? Não. Fome e sede de justiça é sobretudo e primeiramente desejar que aquela pessoa encontre a salvação em Deus, que ela encontre a salvação, que ele encontre a salvação, que encontre-se com a graça de Deus. Fome e sede de justiça. Também é fome e sede de justiça, de que o mundo seja melhor, de que as pessoas tenham dignidade, também é isso, não é? Bem-aventurados os que choram. Chorar faz parte da vida, não faz? Mas esse chorar que Jesus proclama não é esse chorar do dia a dia, porque estou com a dor também, porque alguém pisou no meu calo, porque alguém me machucou, porque alguém acabou comigo, e a gente chora. Esse chorar é um chorar de compreender que ainda nós não estamos ainda maduros na busca da santidade, ainda tão longe de Deus. E isso também faz a gente sofrer, mas aprofundar essa busca. Bem-aventurados o que mais? Os mansos. Bem-aventurados os mansos. O que é mansidão? Dá para imaginar a mansidão? Hein? Eu imagino a mansidão o contrário de quem parece uma dinamite toda hora, né?
de pavio curto, que é fácil explodir, que é fácil jogar estilhaço para todos os lados, né? A mansidão da vida de um cristão, que mesmo enfrentando as grandes batalhas e dificuldades, continua com seu coração mergulhado em Deus, e até mesmo diante daquilo que nos provoca tanto, e que possa nos roubar a paz, se mantém manso e sereno, confiante, e vai por aí, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, e vai proclamando esse caminho de santidade. Para terminar, não vou me delongar nisso tudo, mas também coloca os ais de Jesus. Eu vou me reportar apenas um ou dois. Ai de vós, os ricos, que não sabe o que fazer com a sua riqueza, ou que usa a sua riqueza para achatar a vida dos outros, para tirar dos outros ainda o pouco que se tem, para acumular riqueza. Ai de vós os ricos, é igual de Jeremias essa aqui, viu? Os que confiam na riqueza, no poder da riqueza e do dinheiro. Ai de vós os ricos, cuja riqueza amarram as mãos e os pés, e não deixa você fazer o bem com o que você tem. Não é pecado ter bens, não é pecado você lutar e ter bens, não é. Mas se você não souber fazer o bem com isso, você não está sabendo possuir os seus bens, você está sendo possuído por eles. Meu bispo emérito dizia assim que morrer rico é falta de criatividade. Mas se você souber o que fazer com o que você tem, se isso lhe ajuda a fazer o bem para as pessoas, ótimo. Então ai de vós ricos, que estão acorrentados pelas riquezas, e que só vê a segurança da vida nisso. E ai de vós que estão rindo à toa, diz, estão rindo à toa, achando que a vida é só isso daí. Então, queridos e queridas, termino dizendo: triste, infeliz de quem não acorda para encontrar a presença de Deus nas pessoas, nos seus irmãos, e descobrir que o endereço de Deus é a vida de cada pessoa, que lugar de você servir a Deus de verdade é nas pessoas. E no final de tudo, o que vai pesar no nosso julgamento vai ser exatamente isso, não é? Bom, é o Evangelho que toca a nossa vida hoje. Termino dizendo, é um caminho de santidade. Você pode até escolher uma dessas bem-aventuranças e falar assim, vou me aprofundar nessa, e você vai acabar vivendo todas as outras. Eu, nesse encontro com essa bem-aventurança, escolhi aquela: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E se eu consigo ver Deus nas pessoas, então eu vou procurar servir e amar a Deus nas pessoas. O meu amor não vai ser um amor de poema, vai ser um amor de mãos estendidas, um amor de solidariedade. A minha fé vai ser uma fé de frutos, de obras. E aí a pureza desse olhar me faz ver Deus e amar a Deus nas pessoas. É só uma indicação, tá bom? Vamos terminar com mais uma canção? Tudo bem para mim. Termino esse pedacinho de canção cantando com vocês, para entender que nesse caminho de santidade, claro que não é fácil, claro que não é fácil, mas com a graça de Deus a gente consegue. Jeremias deu a dica dos que confiam no Senhor mais que tudo. São Paulo nos garantiu de que Jesus ressuscitou e nossa fé tem certeza, tem valor e tem sentido, não é? Então vamos estar em Deus, plantados em Deus e fortes. E aí quero que vocês respondam comigo bem alto, todo mundo: tudo bem. Gente, parece um hospital, tá todo mundo mal, porque nem ouviu tudo bem. Vamos lá, tudo bem. Deus está comigo. Eu vou
vencer. Tudo bem, se Deus está comigo, por que temer? Tudo bem, Deus está comigo, eu vou vencer. Para começar a cantar, eu pergunto: quem de vocês já se sente um vencedor, uma vencedora em Deus? Levante as duas mãos para o alto. Tem algum derrotado aqui? Tem? Todo mundo vencedor? Então vamos cantar isso? Para valer? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Deus está comigo, Deus está comigo, eu vou vencer. Mais rapidinho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, se Deus está comigo, se Deus está comigo, por que temer? Quero ouvir. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Deus está comigo, eu vou. Vocês viram, padre, que fraqueza? É nessas horas que eu falo que se o diabo estiver por perto, ri da cara da gente, porque todo mundo ergue os braços: eu sou vencedor. E na hora ele fala assim: eu vou vencer, sai: eu vou vencer, eu vencer. Achei que ia ter uma explosão de vencedores. Vamos melhorar? Sprint final? Pode ser com palmas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Deus está comigo, Deus está comigo, eu vou vencer. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente. Tudo bem, se Deus está comigo, se Deus está comigo, por que temer? Quero ouvir. Tudo bem, tudo bem, Deus está comigo, eu vou vencer. Deus está comigo, eu vou vencer. Aí, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.